Sejam muito bem-vindos ao podcast Mãe em Fases. Podcast para você, mamãe, vovó, titia, Dinda, coruja, que tá aí muito mais interessada agora em entrar, em mergulhar nesse universo da criação. Hoje eu tô com uma convidada super especial, que vai falar um pouquinho algo que vira meio turbulento pra gente nesses primeiros anos de vida dos nossos filhos. Eu tô com a nutricionista e terapeuta, a doutora Roberta Franco, e ela vai falar um pouquinho pra gente como é se alimentar de uma forma mais prática e saudável depois da chegada dos nossos pequenos. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada mesmo de você estar aqui. Eu acho que eu vou tirar várias dúvidas particulares minha. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho para as mamães, para falar quem que é a Roberta Franco. Oi, Mariana, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, viu? Eu sou a Roberta Franco, sou nutricionista e terapeuta, sou mamãe de 2 princesas, tenho a Rafaela de 6 anos, a Manuela de 3, sou casada e atendo como nutricionista clínica, né, com ênfase na nutrição integrativa. Então, eu cuido do organismo como um todo, a nível celular. Ah, tá. Não é só aquela nutrição básica, né, que a Não, gente sabe de... é bem profundo, meu trabalho é bem profundo, tá? A gente tem né, querendo ou não, a gente tem, acho que algo meio antigo, né, que a gente fica na cabeça, nutricionista, né, quando o médico manda a gente ir na nutricionista. Fica aquela coisa de, ai, gente, eu vou lá na nutricionista, ela vai me passar meia colher de arroz integral, meia concha de feijão, um pratão de salada, um negócio, sabe assim, aquele clichêzão. Contar calorias, né, aquela dieta pronta. Isso é a única coisa que eu não faço. Tá? É bem além. Hoje em dia, a nutrição está bem avançada, né? E além da nutrição, eu tenho outras especializações que a gente acaba utilizando, por isso também terapeuta, que a gente consegue aprofundar bem mais para estar cuidando da saúde, né, desse paciente a nível celular. Então, é bem minucioso o meu trabalho, né? Então, vamos lá. Eu tenho várias dúvidas hoje, né? Acho que a gente tem muito o que falar para essas mamães aí. Porque eu mesma, assim... a gente estava batendo um papinho aí antes, mas eu tenho uma alimentação assim meio bagunçada. Eu não considero tão ruim, porque eu gosto de me alimentar bem. Mas tenho uma digestão lenta, enfim, como eu já comentei com você. Mas eu acho assim, o que você encara que é o maior desafio, o maior que as mamães se queixam, né? Que vira o maior empecilho depois que a gente vira mãe, para a gente conseguir se alimentar bem e também introduzir bons alimentos na vida dos nossos pequenos. Na verdade, eu acho que esse assunto é muito interessante. Por quê? Porque é o período da mulher que ela mais se negligencia, né? Então, primeiro, se ela não tem uma rede de apoios, é muito mais difícil. Então, naquela primeira fase, na hora que o bebê acaba de nascer, né? Se ela não tiver uma rede de apoio, ela acaba se bagunçando ali. E aí, como a atenção é extrema àquele bebê, ela acaba deixando de cuidar dela, né? Para conseguir lhe suprir aquela necessidade do bebê e, na verdade, todo o transtorno que é essa mudança radical ali, né? De não ser mãe para ser mãe. E aí tem a questão também da vida corrida, que acaba se tornando corrida, a falta do sono, né? Então começa a virar uma bagunça ali e a mulher acaba se atrapalhando nesse período e negligenciando essa questão. Se ela tem uma rede de apoio, às vezes é muito mais fácil. Então, se ela tem lá uma mãe, né, ou uma sogra, ou alguma funcionária que vai preparar as refeições, às vezes não tem tanta essa dificuldade, né? Nesse período, ela tem uma atenção, às vezes, no que ela vai comer pela questão da amamentação. Então, é um período que ainda a alimentação da mãe, ela não está tão focada só nela, mas no que é importante ela comer para poder estar suprindo esse bebê e não o que ela está comendo não fazer mal para o bebê. Tem muitas mães que não se preocupam com isso, às vezes nem pensa que o que ela vai comer vai comprometer a produção desse leite, né? A produção de leite é uma questão natural, né? Quando isso não acontece é porque existe uma deficiência nutricional muito grande ou um desequilíbrio hormonal muito grande. Fora isso, qualquer mulher tem capacidade de produzir leite, né? Só que tudo que está ali naquele sangue daquela mãe passa para o leite, tá? Então, se aquela mãe está intoxicada, se aquela mãe está comendo alimentos industrializados, então imagina que é um período super corrido para ela, ela vai acabar procurando alimentos mais práticos, que a maioria das vezes é industrializado. Essas substâncias químicas que não são nutrientes, né? Desses alimentos industrializados vão passar para o leite.
e vão passar pro bebê. E o bebê, ele tem dias, né, quando é desse começo, né? Então, ele não está preparado para receber essas substâncias químicas, né? Então, é muito importante a mãe ter essa atenção. Então, a primeira atenção é evitar os alimentos industrializados, né? A gente fica muito preocupado de ser só remédio, né? Não é só remédio, né? Não, a nossa alimentação. E vou te falar que não é só alimento industrializados, tá? Hoje em dia, verduras, legumes e frutas estão tendo uma quantidade de agrotóxico muito grande. Muito grande. Então, se não for higienizado de uma forma correta, ou se você não procurar opção de orgânico, você vai estar intoxicando o seu organismo muito mais do que um alimento industrializado através de alimentos naturais. Verduras, legumes, né? Eu tenho um exame que eu faço lá no consultório, que é a ressonância diagnóstica, que a gente consegue ver várias coisas, né? São 108 páginas do paciente. E uma das coisas é a intoxicação. Gente, o que tem de mulheres que têm cuidado com a alimentação, então come muitas verduras, legumes e frutas, estão completamente intoxicadas de pesticidas, que são dos agrotóxicos. E não são mulheres que têm negligência na alimentação. Elas comem muito bem, só que comem muitas verduras e legumes com muito agrotóxico. E tudo isso vai passar pro bebê. Gente, o agrotóxico, mesmo a gente cozinhando ali, ele fica lá. Não perde, são substâncias químicas que não são perdidas, tá? A gente consegue... uma coisa muito simples. O vinagre de maçã, se você deixar de molho 8 minutos, você já consegue eliminar ali 83% dos agrotóxicos. Nossa, por isso que às vezes alguns cuidados, né? E às vezes são alguns cuidados básicos e simples, que não vai dar nem tanto trabalho, né? E sempre que você conseguir, você preferir o orgânico, tá? Porque a quantidade tá muito grande dessas substâncias, né, desses pesticidas aí nesses alimentos. Então, isso seria, assim, a primeira preocupação. Ainda não tô nem falando pensando na mãe, pensando no bebê, né? E essa mãe, ela tem uma necessidade nutricional muito grande, né? Durante o período gestacional, a gente já tem uma demanda, uma necessidade muito grande. Gente, as mulheres que eu acompanho na gestação, que eu faço os exames a cada 3 meses, de algumas vitaminas que são de extrema importância, não é só o ferro, não. Né? Geralmente a gente se preocupa só com o ferro, né? Depleta, assim, num tanto que eu fico pensando, imagina essas mães que não fazem esses exames e que não suplementam. Então, mães que estão fazendo acompanhamento comigo, que tem alimentação bonitinha, que tem a suplementação bonitinha. Eu vou dosar, às vezes ainda tem alguns nutrientes que estão bem baixos. Então, a gente tem uma demanda muito grande. Imagina que ela passou por esse período da gestação, depletou os nutrientes dela. E aí, ela vai amamentar, que a necessidade é muito maior do que na gestação, tá? Então, essa mãe, ela fica completamente depletada de nutrientes. Então, é muito importante a gente colocar. E aí, o que acontece? Com a praticidade, porque tá corrido, né? Sempre que é alguma coisa prática, é o pão, é a bolacha. O que você tem de nutriente nisso? Nada. Você tem um monte de glifosato, que é um dos pesticidas piores, que pode causar até autismo no seu bebê. Mesmo que ele não nasceu com autismo, ele pode ter nascido com alguns polimorfismos, porque o autismo são pelo menos 600 polimorfismos genéticos. Pelo menos 600. E ele pode vir desenvolver ou não. Existe o espectro autista, então existe vários níveis, né? E aí, dependendo, às vezes, uma criança aparentemente normal, a mãe começa a ingerir muito pão, muita bolacha ou muito agrotóxico, essas substâncias químicas até 2 anos de idade pode comprometer o sistema nervoso desse bebê. Nossa. E ele ter sintomas autísticos, tá? Eu acho legal até a gente falar um pouco disso, então, da importância da alimentação. Quando eu fui ter o meu 3º filho, quando eu descobri que eu estava grávida, na verdade, a minha ginecologista falou para eu procurar uma nutricionista, enfim. Fui numa nutricionista, mas como eu passo muito mal nas gestações, eu não levei nada a sério e abandonei, porque eu fico meio que na cama, sabe assim? Eu passo muito mal. E eu lembro que nessa primeira consulta, a nutricionista falou até pra mim da importância da nutrição antes de você engravidar. Então, é 6 meses antes, na mulher. Eu queria que você falasse um pouco disso, de até aumentar a QI da criança, tudo. Exatamente. Então, na verdade, assim, eu trabalho bastante com mulheres que querem engravidar, principalmente mulheres depois dos 40, viu? O que mais eu atendo mulher pra engravidar depois dos 40. Então, ela fez a vida dela, fez 40 anos, ficou desesperada, vai lá, que agora eu quero engravidar, né? Porque fez 40 anos. Eu tenho especialização em programação metabólica na mulher da idade avançada, que é depois dos 40, né? E aí, quando é depois dos 40, qual que é a preocupação? Não é só a ovulação, não, né? É a qualidade desse óvulo, né?
com o passar dos anos, dependendo dos nossos hábitos, a gente compromete estruturas da nossa célula. Existe uma estrutura, nossa célula é formada por várias estruturas que são mitocôndrias. A mitocôndria é a saúde da nossa célula, é a vitalidade, ela faz a respiração celular. Quanto mais mitocôndrias essas células, mais rejuvenescidas estão as suas células. Mais você queima gordura, mais energia você tem. Menos risco de doença cardiovascular, menos risco de autismo, menos risco de Alzheimer. A nossa saúde está ali nas mitocôndrias, tá? Isso é genética, isso a gente herda só da mãe. Olha só que interessante, Que tá? legal. E aí, a atividade física aumenta mitocôndrias e existem alguns nutrientes que aumentam mitocôndrias. E o que acontece? Maus hábitos, não dormir bem, deficiência de nutrientes de função mitocondrial, a própria deficiência nutricional mesmo, né? A intoxicação e inflamação compromete essas mitocôndrias, inativam essas mitocôndrias, matam essas mitocôndrias. Então, se essas mitocôndrias estão inativas, você tem um óvulo oxidado, você tem um óvulo envelhecido. E aí o que acontece? Ou você ovula, né? Encontra lá com o espermatozoide, só que não vinga essa gravidez porque ela não tem saúde, porque essa saúde para fazer a proliferação de células até formar um bebê depende da mitocôndria. Tanto do espermatozoide quanto do óvulo. Então, os dois lados, tá? Só que no caso de homens, até 3 meses você já consegue renovar e ter um espermatozoide saudável. No caso da mulher, pelo menos 6 meses, né? E aí a gente tem que cuidar dessa saúde. Então, os óvulos são sempre os mesmos, né? Desde a época. Então, os óvulos que você tem já estavam Nasceu com lá eles, né? na barriga da sua avó, tá? Por incrível que pareça, né? Até a 3ª geração. Então, já estavam lá. Só que você, ao longo da vida, você pode comprometer a qualidade desse óvulo. De acordo com os seus maus hábitos, né? Os maus hábitos é principalmente questão de sono, tá? Intoxicação e deficiência de nutrientes de biogênese mitocondrial. E aí, você pode ter o risco de síndrome de Down. Você pode se engravidar, o risco de autismo, por conta dessa deficiência mitocondrial, tá? E quanto maior a deficiência nutricional, maior a probabilidade de você ter polimorfismos genéticos nesse bebê. Então, às vezes, aparentemente, ele nasceu saudável, só que ele nasceu com predisposição genética a ter várias doenças, que é o que está acontecendo hoje, tá? Então, é muito importante, 6 meses antes, você cuidar da qualidade desse óvulo, tá? Além da qualidade do óvulo, aonde esse bebê vai ser gerado, tá? No seu organismo. Então, eu tenho que cuidar como que tá esse organismo para receber. Então, é comprovado cientificamente que tudo que acontece no seu organismo sinaliza para esse bebê. Tanto que se a mãe passa estresse, se a mãe chora, se a mãe dorme, se a mãe não dorme, tudo isso faz sinalizações pro bebê, até para como vai ser a personalidade dele pro resto da vida. Tá? Então, esse eu falo que é o terreno biológico. Então, o seu corpo é o terreno biológico onde vai ser formado esse bebê. E como que tá esse terreno biológico? Ele tá intoxicado? Ele tá inflamado? Essa que vai ser as sinalizações que você vai sinalizar para esse feto, tá? Então, a gente tem que cuidar desse terreno biológico para ele ser formado num terreno saudável, Se o emocional desinflamado. já conta, imagina o biológico, né? Muito, A minha 2ª gestação, na Manuzinha, tadinha, às vezes eu vejo algum comportamento dela, eu fico pensando dentro de mim, ai meu Deus, Foi o que eu passei. Porque foi na pandemia, né? Então, eu engravidei um pouquinho antes da pandemia, aí em março, quando fechou tudo, eu lembro até hoje, 18 de março, que fechou tudo, que foi aquele pavor da pandemia, eu estava entrando no 6º mês de gestação. E foi... eu passei muito estresse psicológico, tensão, medo, porque no começo era tudo novo, tal. O médico desmarcava a consulta, eu falava, meu Deus, como assim? Né? Então, foi uma tensão muito grande até ela nascer. E eu tenho certeza que tudo isso teve impacto, né? Até onde eu não sei, né? Graças a Deus ela nasceu perfeita, saudável, tem uma energia transbordando de energia, até demais. Só que eu sei que pode influenciar, inclusive, na maneira de ela se portar ao longo da vida. E as sinalizações da nossa microbiota intestinal. Se a gente tem excesso de bactérias patológicas, se eu ficar falando aqui, eu vou falar assim, e tem inúmeros fatores, né? Se você tem um vírus, qualquer vírus, um vírus de uma gripe, dependendo do período que está essa gestação, pode comprometer o sistema nervoso central desse bebê.
E ele pode já ter surtos psicóticos na adolescência. Ele pode. Então, tipo assim, são coisas menos. Isso é o que os estudos falam, não significa que vai ter. Mas vai aumentando as chances. E por isso que eu fiquei tensa na minha gravidez, na pandemia. Eu falei, meu Deus, se uma gripe pode causar alguma coisa, imagina Esse Covid. Covid, né? Que era tudo novo, a gente ainda não sabia nada na época. Eu falei assim, às vezes era melhor eu não saber. Porque eu já tinha especialização em programação metabólica, né? A programação metabólica é justamente esse cuidado pré-gestação, durante a gestação e até 2 anos de idade desse bebê. Então, com os cuidados que hoje a ciência, que a gente fala que é epigenética, esses cuidados externos, desde a suplementação, de você desinflamar, de você ter uma alimentação adequada, a gente programa esse bebê para ele ser saudável na vida adulta, para o resto da vida, né? E aí teve essa questão, né, da pandemia, que foi bem intensa. Graças a Deus, minha filhinha nasceu saudável, mas dentro de mim eu ficava ali pensando, né, até onde poderia comprometer. E graças a Deus eu não peguei Covid na gestação, mas com 5 dias de vida eu peguei Covid, viu, Mariana? Ela todo tinha mundo, 5 né? dias de vida, bebezinha, eu peguei Covid. E você teve que se isolar daí. Na verdade, até eu descobri, já tava todo mundo perto, né? Tipo assim, né? E ninguém pegou, né? Nem ela, eu brinco que ela com 5 dias de vida já foi vacinada. Porque provavelmente as imunoglobulinas passou tudo pelo leite materno, né? Foi meio tenso, mas passou, graças a Deus, deu tudo certo. E acho assim, né? Eu sempre escuto falar, eu gosto muito, é um assunto que me interessa muito esse assunto, né? De nutrição, de tudo, embora eu tenha uma digestão assim que eu preciso Que conversar a gente vai melhor. consertar, viu? Conversar melhor com você, né? Mas sempre tive uma digestão muito ruim. Mas já ouvi falar muito que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, eu acho muito importante falar disso, até para a gente não abandonar. Mas também falar para as mamães como que é possível a gente ter refeições práticas, né? Acho que dá alguns exemplos para as mães, ou até se é possível a mãe aprender a fazer alguns lanchinhos práticos que ela possa fazer e também oferecer para a criança. É possível isso? Sim, é possível. Sim, é possível a gente fazer lanchinhos práticos, tá? Pra mamãe ficar saudável. E também que dá pra utilizar aquela mesma refeição que foi feita pra mamãe, pra criança, tá? Eu vou dar algumas opções aqui. E também, respondendo a sua pergunta, e falando ali do nosso intestino, né? Eu falo pros meus pacientes que o nosso intestino não é nosso segundo cérebro. O nosso intestino é nosso primeiro cérebro, tá? De tão importante. Né? A maior parte dos nossos neurotransmissores, os hormônios que agem no nosso cérebro, são produzidos no nosso intestino, tá? A melatonina, hormônio do sono, a maior parte é produzida no nosso intestino, tá? Então, tem muitas pessoas que têm dificuldade de sono, tá? Principalmente por conta do intestino. Esse intestino tem que estar saudável. Além das conexões sinápticas, né? Fazer essas sinalizações a nível intestinal, inclusive, existem vários artigos científicos que falam que as nossas memórias, os nossos traumas são gravadas no nosso intestino, tá? Por isso que existe a síndrome do intestino irritável, que é multifatorial, né? Mas é principalmente pelas nossas emoções. Tá? Pra você ver a importância. Você falou, né? Meu marido é muito engraçado, porque cada um. Não sei se isso tem a ver, mas dizem que cada um tem um ponto de choque, assim, no corpo. Né? Tem gente órgão de choque. Um órgão de choque. Então, tem gente que tem enxaqueca, o meu é enxaqueca, labirintite. O meu marido, intestino. Se ele passar um nervoso, intestino. Se ele passar felicidade, intestino. Tudo é intestino, engraçado, né? Cada um tem um órgão de choque, sim. Só que você falando dos seus, da enxaqueca e labirintite, tem a ver com o seu intestino, tá? Tem a ver com o seu intestino, tá? Provavelmente essa enxaqueca é excesso de lipopolissacarídeos, que são membranas das bactérias patológicas. Como você fala que você não faz a digestão, quando a gente não faz a digestão dos alimentos, aqueles alimentos são putrefados, tá? E eles aumentam as bactérias patológicas. Essas bactérias patológicas, elas proliferam em grande quantidade e elas liberam as membranas das bactérias mortas, que são os lipopolissacarídeos, que fazem inflamação sistêmica e pode causar essa enxaqueca. E quando a gente tem grande quantidade de bactérias patológicas, a gente tem grande quantidade de fungo, tá? E o fungo causa a labirintite. Nossa, tá? eu sou a Tudo rainha. começa no intestino. Por isso a importância do intestino, tá? É muito importante. E, gente, o nosso intestino, se eu for falar aqui também, ele é bem complexo, né? A gente tem a parede intestinal, a gente tem as microvilosidades, a gente tem o pH, a gente tem a mucosa, a gente tem a microbiota. Só que tudo isso depende principalmente do que a gente se alimenta. Eu vou falar aqui, né? Eu vou responder a sua pergunta desses lanchinhos práticos.
Então, quando a gente tá com essa vida corrida de mãe, existe sim, não dá pra gente negligenciar a alimentação, é muito importante. Primeiro, porque essa mãe precisa nutrir as suas células para ela ter energia. Ela saiu de uma gestação que desnutre. Ela saiu de uma alimentação que desnutre ainda mais. Ela precisa, a maioria das vezes vai precisar de suplementação, tá? Vai precisar de suplementação. Mas a base de tudo está na alimentação. Você quer que eu dê algum exemplo aqui? Eu quero prático, né? muito. Então, assim, Eu acho que, assim, até falar um pouco, importante, assim, até desses suplementos que você falou, eu sei que o ômega 3 é muito importante tomar, Sim, que eu preciso começar a tomar, mas falar um pouquinho de um suplemento ou dois que a mãe não pode, talvez num pós-gestacional ou numa amamentação, que seria imprescindível da mãe tomar. Tá. Então, existem vários nutrientes ali que a gente tem uma necessidade maior durante a gestação. Então, quando acaba a gestação, a mãe fica debilitada daquele nutriente. Eu poderia te falar um ali, né, muito importante, que seria o zinco, tá? Muitas mulheres, né, num período gestacional, acabam tendo a deficiência de zinco. Gente, como o nosso corpo precisa de zinco? Zinco é um dos nutrientes de metilação. O que é isso? É para fazer células saudáveis, é um dos nutrientes. Tá? Além do metilfolato, metilcobalamina, piridoxal 5-fosfato, que são os de metiladores, o zinco, toda mulher que eu pego pós-gestação tem uma deficiência muito grande. Por isso que muita mulher tem estrias, tá? A maior causa de estrias em mulheres, tá? Da gestação. E o período mais crítico para ter estrias, gente. Anotem isso, porque a mulher que quer engravidar, ou mulheres que acabaram de ter filhos, é no pós-gestação. Muitas mulheres, às vezes, no período de gestação não tiveram estrias, mas logo após tem muitas estrias, tá? Por quê? Primeiro, o nutriente principal, tá? A deficiência desse nutriente é o que mais causa a estria. E é um nutriente que toda mulher gestante fica com uma deficiência muito grande e não é suprida nessas suplementações básicas que a gente tem pronta aí para gestante. E aí, outra coisa que causa estria é quando a prolactina está alta. Então, o que acontece? Na gravidez, a gente sobe um pouquinho a prolactina, mas não tanto. A hora que o bebê nasce, depleta todos os hormônios, tá? Da mulher. Ela fica literalmente acabada, tá? Porque ela fica sem testosterona, ela fica sem estradiol, ela fica sem progesterona, ela fica sem serotonina. A probabilidade de ela ter uma depressão é muito grande, por isso que existe a depressão pós-parto. E a única coisa que fica em alta ali é a prolactina. E graças a Deus, a ocitocina, que é um hormônio maravilhoso, é o que ela supre. Muitas mulheres não entram em depressão graças à ocitocina, tá? A ocitocina é o hormônio do amor, é o hormônio da comunicação, é o hormônio que faz você ter coragem, né? Por isso que a mãe é leoa, é a ocitocina. Pra continuar. Tá? Só que o que acontece? No meio desses hormônios aí, a ocitocina e a prolactina. A prolactina é muito importante para a amamentação, porém ela desmonta colágeno. Então, até o 3º mês após o parto, a mulher vai se sentir acabada, flácida, tá? Graças à prolactina. A prolactina desmonta colágeno, tá? Então, se você já tem uma flacidez, vai piorar a sua flacidez, né? E aí, essa prolactina alta predispõe a ter estrias. Além da flacidez, ela predispõe a estrias. Então, às vezes, no período gestacional, conseguiu segurar ali, não tem estrias. Mas eu sempre falo para as grávidas que eu atendo, nasceu o bebê, não põe nada apertado, pelo amor de Deus, porque a prolactina vai subir. Porque a gente cuida tanto na gravidez para não ter estria. Porque a pele vai estar muito sensível pelo excesso de prolactina, tá? Então, a probabilidade de ter estria é muito grande. Aí, junta a deficiência de zinco, mais prolactina alta, vai ter estria. Né? Então, tem que tomar cuidado com as roupas, principalmente. E o ideal é suplementar, tá? Suplementar esse zinco. A maioria das vezes a gente não vai conseguir só na alimentação. E na alimentação, onde que a gente consegue? Semente de abóbora, tá? Amo semente de abóbora para mulher que tá amamentando. Por quê? Tem o zinco, que ela precisa, é um dos alimentos que mais tem zinco. E é rico em cálcio e magnésio para a produção do leite, tá? Para a produção do leite materno. Então, e ela consegue prático, né? Ali dar um petisco. Semente de abóbora. Já... E há 15 anos aí, atrás. Existem algumas outras castanhas que também têm zinco, né? Tomar cuidado, porque algumas castanhas acidificam o sangue. Acidificando o sangue, esse leite materno vai ficar ácido e o bebê vai chorar. Não de cólica por conta de gases, mas porque o leite vai estar ácido.
E bebê é muito sensível. Então, tem muito bebê que chora muito. Não é porque o alimento está causando cólica, é porque o leite está ácido. Chocolate demais nesse período, tá? Castanhas, principalmente castanha de caju, demais nesse período. Molho de tomate. Então, coisas que acidificam o sangue pode deixar esse leite ácido. E o bebê pode chorar por conta do leite ácido. Nossa, até um suco de laranja, suco de limão, Tem que não. tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado, tá? E tem muita octopamina também, não é muito bom nesse período, tá? É uma substância ali que aumenta mal, que pode degradar a serotonina, a mulher fica mais depressiva. Isso é uma outra coisa. Como existe uma probabilidade de depressão no pós-parto, existem alguns alimentos que predispõem à depressão, tá? Limão e laranja tem muita octopamina. Essa octopamina, ela aumenta uma enzima que chama MAL. Essa MAL degrada a serotonina. Então, vai intensificar a probabilidade de depressão. Então, não é interessante no pós-parto também. Ou pessoas que têm predisposição à depressão, também não é interessante o limão e a laranja. Gente, eu recomendo vocês começarem esse podcast de novo, catar um caderninho e, anotando. Porque não tem… Gente, é muitas muita informação informações. boa. E aí, eu tô falando informações gerais. Só que existe a individualidade. Eu trabalho com a individualidade. Tá? Eu tô falando, imagina um ser… Por exemplo, para algumas pessoas, o limão e a laranja não tem problema algum. Vai conseguir a vitamina C, né? É um alimento nutritivo, rico em vitamina C e outros nutrientes, quercetina, enfim. Só que, para alguns, pode ser um veneno. Né? Então, existe a individualidade. Por isso que tem que ser respeitado, por isso que você precisa de um profissional que vai te olhar como um todo. Gente, fora assim, né? As alergias também, né? Que eu acho que era legal também falar. A minha segunda filha foi muito alérgica. Eu consegui amamentar ela até o 5º mês. Porque ela tinha alergia do ar. Até hoje ela tem muita alergia. Ela tem alergia real mesmo. Quando eu falo isso, as pessoas não acreditam. Ela é alérgica ao sol. Eu sou completamente alérgica, tá? Hoje eu cuido muito do meu organismo para eu ter uma tolerância. Então, hoje eu tenho uma tolerância imunológica melhor. Mas de pequenininha eu sofri muito também. Nossa, ela é extremamente alérgica. Então, assim, ela tem uma picada, vira um fuá. Ela tem alergia a tudo, né? Então, quando eu vou preencher aqueles formulários, assim, tem alergia? Eu chego na parte dela, ao quê? Eu tenho vontade de falar assim, a tudo. Depende, me liga pra falar o que você vai dar pra ela. Porque ela tem… Então, se ela tem, vamos supor, a gente vai pra praia, as pessoas assustam de ver ela. Porque ela fica… Ela empipoca real, assim, é absurdo. Então, ela tinha muita alergia. Ela tinha alergia a leite, né? Foi muito alérgica a leite até quase os 6 anos ali. Que, na verdade, falam que quando é muito assim, nem desaparece, né? Quando a criança é alérgica a leite. Na verdade, é assim, ó. O que acontece? Muda o órgão de choque. Tá? Alergia, existe vários tipos de alergia, tá? Existe alergia que é mais comum, que é o que os médicos sempre reconhecem com mais facilidade, que é a alergia mediada por IgE, que é aquela alergia imediata. Comeu, teve reação, até no máximo 4 horas. Essa alergia é mediada por uma imunoglobulina, né? Que aumenta a histamina em grande quantidade, aí você vai ter aquela reação, ou coceira, que é aquela do camarão, né? Ou pode fechar a glote. Essa alergia é muito grave. Existem pessoas que morrem por esse tipo de alergia. Então, é uma alergia que não pode ser negligenciada. Existe a alergia tardia, que a gente pode falar como hipersensibilidade, que a maioria das pessoas tem, tá? No meu caso, que eu falei que eu era uma criança muito alérgica, eu tinha alergia imediata e uma alergia tardia. E o que eu mais trato no consultório, tá? E eu até tenho um exame que a gente consegue descobrir quais são esses alimentos, que é a biorressonância, são os alimentos de alergia tardia. Esses alimentos, você pode desenvolver ao longo da vida. E vou te falar uma coisa. Você acabou de falar do seu intestino, né? O que mais faz a gente desenvolver alergias tardias é quando o nosso intestino não está bom. Tá? A gente pode nascer sem alergia tardia ou com uma outra e ao longo da vida desenvolver esse tipo de alergia. Gente, agora casou tudo, então. Porque o meu marido tem um intestino péssimo, como eu te disse, né? Tudo dá desinteria nele, tudo. Ele respirou, ele tomou água meio torta, ele fala, não caiu bem, soltou. Tudo é ruim pra ele. E ele é assim, ele meio que ele fica, dessa forma que você falou, ele meio que reage, ele tem uma alergia tardia. Então, vamos supor, a gente foi pra praia, a vida inteira ele comeu camarão. Ele comeu 5 dias seguidos, no 5º fechou a glote, ele teve que tomar adrenalina. Exatamente. Dipirona, ele teve que tomar 3, no 4º dia ele empolou com dipirona. Isso é alergia tardia. A alergia tardia depende da quantidade. É como se fosse esse copo aqui que eu tô enchendo de água. A hora que transbordar que você vai ter reação.
tá? Tô enchendo, você não tá vendo nada, tô enchendo. A hora que transbordar é a hora que você vai ter a reação, tá? Essa é a alergia tardia. E a alergia tardia a gente consegue desensibilizar. Então, eu consigo tratar, por exemplo, no caso do seu marido, eu melhorando o intestino dele, melhorando a imunidade dele, eu melhoro a tolerância imunológica. Então, se é no 4º dia que ele tinha reação de pirona, ele vai começar a ter daqui 10 dias, 20 dias seguidos. Então, eu consigo melhorar a tolerância imunológica dele, tá? É a única coisa que a gente consegue fazer. Já consegue voltar a comer um camarão, gente. Exatamente. Eu tenho muita alergia, principalmente ao leite. Eu quase não como, né? E aí, às vezes, eu empolgo. Assim, pra sair da dieta, no que comer, é muito difícil. Porque eu gosto do que é saudável. Eu amo o que é saudável. Eu amo me alimentar bem. Eu não tenho esse problema. Só que eu amo um doce, né? Amo um doce. E aí, quando eu saio da dieta, geralmente é num doce. E a maioria dos doces são feitos com leite. Amo um brigadeiro, amo um doce de leite. Eu sou gente como gente, né? E aí, quando eu abro a sessão, geralmente é nisso. Então, quando na minha rotina, assim, normal, geralmente é a cada 3 meses, a cada 2 meses. Quando eu tô com muita vontade, eu falo, vale a pena, eu vou comer. E não me dá nada. Às vezes, me dá um pouquinho de secreção. Pronto. Uma pessoa que era completamente alérgica. E aí, ultimamente, eu tava meio empolgada, né? Uhum. Um dia foi uma festinha, então, durante a semana não entra, mas geralmente eu era uma festinha, e eu acabei comendo 3 semanas seguidas. Na 3ª semana, me deu tanta secreção, mas tanta secreção, que chegou um dia que quase fechou minha glote 2 vezes na madrugada. Tá? Mas por quê? Eu estraguei a minha tolerância imunológica, tá? Porque eu acabei colocando uma frequência pro meu organismo, eu já fiz o teste, é pelo menos 15 dias. Eu tenho que dar esse descanso de 15 dias pra não me dar reação. E aí tava entrando toda semana, então não dava tempo do meu corpo eliminar aquela substância inflamatória pra ele recuperar, né? E isso é individual, de paciente para paciente, de alimento para alimento. Por isso que aí tem que ser avaliado ali, ó, com acompanhamento. Com acompanhamento. Né? E existem alimentos que a gente nem imagina, frango, chuchu, cenoura, que você pode reagir imunologicamente. Eu lembro até um caso, eu lembro porque acho que foi, não sei se foi seu sobrinho, que ele estudava junto com o meu pequeno lá, com a minha filha, que tinha alergia a alho até, não foi uma... O Duduzinho, né? O Duduzinho ou... Não, o que Miguel. demorou pra descobrir. Porque não é comum, E eu falei, gente, alergia a alho, existe isso? A alho, a cebola, né? A cenoura, já peguei, batata, frango. Já ouvi a banana, Eu né? tenho alergia a frango, por exemplo. Nossa, gente, tem que tomar cuidado com isso, né? E aí, por isso que é importante, tipo assim, e muitas pessoas têm vários sintomas ou várias doenças que a base daquilo é da ingestão crônica dos alimentos que reagem imunologicamente. E não sabe. Por quê? Porque a alergia tardia. Mas eu comi ontem e não me deu nada. E às vezes pode dar. A maioria das reações é no 3º dia que você ingeriu. É no 3º dia. Então, não correlaciona o alimento ao sintoma. Nunca correlaciona. Mas essa ingestão crônica, tá? Vai fazer você ter algum sintoma. E é igual você falou, de criança. Às vezes, de criança, a sua filha, qual a reação que era? Que ela tinha? A minha filha é cocô, fezes com sangue. É assadura que vira carne viva, distensão abdominal absurda, muita dor abdominal, irritabilidade. O humor que mais mexe. Irritabilidade, assim, profunda. Secreção, era assim, pneumonia. Mas o dela era meio grave, porque como ela foi prematura, ela nasceu com 1 quilo, né? E a prematuridade predispõe a alergias tardias, tá? Toda criança prematura, você vai investigar que ela vai ter várias alergias. Então, ela nasceu de 30 semanas, né? Inclusive, leite artificial nas primeiras horas de vida predispõe a alergias tardias. Então, ela mamou meu peito, eu tinha bastante leite quando ela nasceu. Na UTI mesmo, eles me deixaram amamentar. Ela veio pro meu peito no 2º dia, porque eu tomei aquele corticoide, porque eu já sabia que ela ia nascer um pouco antes, porque eu tive de fazer uma cirurgia grávida, enfim. Então, ela veio pro meu peito, ela mamou no meu peito a partir do 2º dia. Ela engordou bonitinho, ficou 15 dias só na UTI. Mamou bastante leite materno, só que ela era muito alérgica. E ela era aquela alergia, tipo assim, de contaminação. Então, eu ia comer alguma coisa. Eu não podia comer nada. Nada. Eu virei
É assim, Emagrece, né? Nossa, eu queria assim, ó. Eu comecei a sofrer real, assim. Eu queria comer um pão, um negócio, eu não podia nada. E ela tinha de glúten, ela tinha tudo que passava pelo leite. Exatamente. E você sabe qual que é a única imunoglobulina que passa pelo leite? IgG, que é alergia tardia. Então, todas as reações que ela tinha era de alergia tardia. A única hemoglobulina que passa pro leite é IgG. E é alergia tardia. Então, é hipersensibilidade, que é essa alergia tardia. E aí, o que a gente consegue fazer, por exemplo, no caso da sua filha? E com certeza só mudou o órgão de choque, tá? Depois dos 4 anos, a criança fica mais tolerante imunologicamente também, tá? Ela fica mais tolerante. Mas até hoje é pulmão. O dela é pulmão. É pulmão. Então, ela tem que tomar alguma coisa para proteger esse pulmão sempre, né? Uma briônia, no caso aí, uma homeopatia. E aí, realmente evitar esses alimentos. E paralelo a isso, tratar a imunidade dela. E como que a gente trata a imunidade? Principalmente tratando o intestino. Todas as pessoas que são alérgicas têm o intestino comprometido. Todas, sem exceção. Ah, mas meu intestino funciona todos os dias. Se a gente for fazer uma análise de microbiota, vai ter excesso de fungo. E outra coisa, você falou que nas suas gestações você já tinha esse comprometimento de digestão, né? Quando a gente tem esse comprometimento de digestão, a gente tem esse aumento fúngico, tá? E as toxinas do fungo aumentam a probabilidade da criança ser alérgica. Olha né? que legal. Provavelmente é. E você sabe que é engraçado, né? O dela foi uma alergia muito difícil de descobrir. Assim, porque por ser uma alergia tardia. Exatamente. Porque o que acontecia? A médica falava assim pra mim, Mari, olha, você vai comer essa banana, você amamenta ela e espera. E ela não tinha essa de teste. Ai, banana eu posso. Né? Eu falava, banana e posso. Então, eu tinha uma alimentação, às vezes, bonitinha. 2 dias eu me amamentava, olha, bonitinho. Aí, no outro dia, eu comia todas as coisas. Amamentava ela, não tinha nada. Dali 2, 3 dias que eu já tinha voltado na dieta normalmente, ela começava a ficar. Aí eu já não sabia mais que alimento que era. Exatamente. Nossa. Essa é a alergia tardia. A alergia tardia, quando a gente faz com a gente, já é difícil descobrir qual que é o alimento, por conta, né? Porque existem exames, como eu te falei. Só que aí, quando a gente tá amamentando, porque você ingere até reagir no seu corpo, até passar pro leite, até passar pro bebê, você não sabe quanto tempo que já se perdeu. E isso é individual, não tem como eu falar assim, olha, Mari, 3 dias. Não tem, porque é individual. Tem pessoas que reagem no segundo dia, tem pessoas que reagem no terceiro dia, entendeu? Então, o ideal quando a mãe é alérgica, a mãe tem que fazer o exame para descobrir quais são esses alimentos, tá? No caso da gravidez, se a mãe é alérgica, o que os últimos estudos nos falam, né? Você tem que saber quais são esses alimentos e, no período gestacional, consumir esses alimentos em pequena quantidade, como se fossem doses homeopáticas. É como se fosse uma vacininha no bebê. Isso aumenta as chances de ele ter uma tolerância maior imunológica e não ter alergia. Então, pera lá, quando a mãe é alérgica a alguma coisa... O ideal é você saber esses alimentos, tá? E aí, você ingerir durante o período gestacional. Quando é minha paciente, tá? Eu coloco 1 vez na semana em pequena quantidade. Por quê? Porque é uma estratégia pra gente desenvolver a tolerância imunológica do bebê. Então, não é uma certeza, mas existe uma probabilidade dessa criança já nascer com uma tolerância imunológica a esses alimentos que a mãe tem alergia, melhor, uma tolerância melhor. E depois que nasce, nos primeiros 3 meses, como não é formada a parte intestinal, o ideal é você não consumir nada. Nada que você sabe que te causa reação inflamatória, tá? Então, radical os primeiros 3 meses. Aí formou o intestino, começa a incluir doses homeopáticas para tentar criar essa tolerância imunológica. E você vai fazer o teste. Incluir como? Aí, aos poucos, você vai perceber o quanto que vai poder entrar que não vai causar alguma reação. Nos primeiros momentos, pode causar alguma reação. Só que você está estimulando uma tolerância imunológica nessa criança, né? E a hora que a criança começa a se alimentar, até a partir do 6º ao 6º mês da bebê, que ela começa a se alimentar, até o 9º mês, o ideal é você incluir esses alimentos alergênicos, tá? Doses homeopáticas também, para tentar. Então, são estratégias que os estudos falam hoje, que os estudos pode ser que mude lá para frente, mas até a última vez que eu estudei, é dessa forma, que é a melhor forma de a gente estimular a tolerância imunológica para diminuir a probabilidade. Só que é genético, tá? Então, existem vários fatores que estão por trás disso, né? Isso consumir doses homeopáticas nesses períodos
seria a melhor estratégia, né? Cientificamente falando. A mãe melhorar sua microbiota intestinal seria uma estratégia. E a suplementação de alguns lactobacilos, né? E algumas outras bactérias probióticas boas durante o período gestacional, durante a amamentação e até os 2 anos de vida desse bebê, diminui a probabilidade de alergias também. Olha que Ou legal. melhora a tolerância imunológica, né? Então, são estratégias que hoje dá pra gente fazer e que melhora, né? Você sabe até que veio assim pra mim, né? Eu nunca fui aquela mãe, eu vejo várias mães, né? Eu nunca fui aquela mãe de forçar a criança a comer. Eu sempre fui meio contra a nada. Porque a minha primeira filha nunca teve alergia a nada, sempre se alimentou muito bem. E muito bem, assim, fruta, verdura, legumes, queijo bonitinho, branco. né, Ela come muito. O último. Ontem eu fui no mercado com ele fazer umas compras. Ele ficava assim no carrinho: Mamãe, você pegou brócolis? Você pegou vagem? Olha, gente, que orgulho. Tem que gravar e mandar Aí pra eu- Nutri ver, é orgulho. A moça passou e falou assim: Eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Eu falei: Real, ele ama, ele come assim verdura com a mão. A alérgica, que é a do meio. Então, por eles serem comeram bem, acho que eu nunca forcei. A do meio, eu sinto que ela é bem seletiva pra comer, mas eu sinto que é porque os alimentos têm alimento que não desce legal pra ela. Não, Tem a ver com a própria alergia? alergia alimentar deixa a criança seletiva. Ah. Quanto mais alimentos alergênicos você der, mais seletiva ela vai ser. Outra coisa que pode causar seletividade são parasitas. Então, quando uma criança está seletiva, pode ter coisas por trás que você tem que tratar ali com psicanálise, né? Mas tem muito relação com alergia alimentar, tá? Tem muito relação com parasitas, tem muito relação com o fígado dessa criança. Investiga o fígado dessa criança. Por ela ser alérgica, às vezes ela tomou medicação demais. Eu não atendo criança, tá? Mas mães que eu acompanhei a gestação, às vezes levam alguns exames. Eu peguei uma criança de 2 anos com o fígado detonado. Detonado. O pai era o louco por conta da dengue, né? Isso daí é uma coisa muito importante de falar. Eu sou nutricionista, né? Mas o repelente, tava lotando repelente nela, ela tava besuntada de repelente. Provavelmente foi isso que comprometeu, tá? E tem vários artigos científicos que falam que repelentes, principalmente esse do ar, em crianças, aumenta a probabilidade de leucemia. Tem muitos artigos científicos, tá? Então, muito cuidado. Tem que tomar cuidado? Tem, mas hoje em dia tem repelentes mais naturais, tá? Provavelmente essa criança, porque eu acompanhei a gestação, inclusive era uma mulher que ela não conseguia engravidar, há 4 anos tentando, ela fez acompanhamento comigo, engravidou, acompanhei a gravidez, tudo bonitinho. Então, ela ficou 1 ano comigo tentando até engravidar. Ela fez tudo certinho. Na gravidez, ela fez tudo certinho. Ela faz com a filha dela tudo bonitinho. Da onde que ia estar essa alteração no fígado? Né? É só alimentação natural, tal. Existem algumas medicações que às vezes eles dão mesmo, mas eu não acredito que a medicação sozinha ia causar tudo aquilo no fígado dessa criança, né? Não é minha paciente, é a criança, tá? A mãe que é minha paciente. E aí ela me levou lá, e inclusive tava com colesterol super alto, colesterol altíssimo. Porque da criança de 2 anos, tá? E sendo que ela se alimenta bem. Porque o fígado estava alterado. É o fígado que processa o colesterol e produz hormônios e enzimas digestivas. Aí vira um ciclo vicioso. Por quê? O fígado sobrecarregado não produz enzima digestiva. Não produz enzima digestiva, fica enjoada. Fica enjoada. Fica uma criança enjoada. A minha filha do meio, assim, ó, gente, tô assim, já pra sair e marcar consulta lá. Porque a minha filha do meio, ela é assim, ó. Eu sinto que. Por isso que às vezes o meu marido às vezes briga pra ela, fala, porque o Theo, mas ele come gostoso, assim, sabe? Ele Eu come. sei o que é isso. Eu tenho 2 também. Ele come gostoso, ele pega um brócolis, assim, ele pega uma vagem, ele come um rabanete, o que você der pra ele come lindo, gostoso, sabe? A do meio, a Marilena, que é extremamente alérgica, ela não consegue, ela tenta, dá ânsia nela, assim, ela tenta. Mas não vai, eu Outra fico coisa morrendo que de eu vou dó. te falar. Por isso que eu falo que a gente nunca pode ver uma situação isolada. Vou tratar alergia. A gente tem que tratar o organismo como um todo. Porque ali é um complexo de reações que uma depende de outra. Então, o que acontece? Todas as pessoas que são alérgicas, tá? Sem exceção. Todas as pessoas que são alérgicas, elas têm alguns polimorfismos que predispõem aquelas alergias alimentares. E um dos polimorfismos é a deficiência de sulfatação. A sulfatação, ela ocorre no nosso intestino, ela faz o nosso corpo produzir enzimas digestivas. Então, quando você tem essa deficiência, você não produz algumas enzimas, por isso que acaba se tornando mais alérgico.
E a sulfatação é uma reação de detoxificação. Então, o que acontece? Toda criança alérgica não desintoxica bem. Naturalmente, igual uma pessoa desintoxica. Então, o que você vai ter que investigar nela? Metais tóxicos, substâncias químicas. Provavelmente o fígado dela também não está bem. Por quê? O mesmo contato com as substâncias químicas do dia a dia, tá? Não estou falando que se intoxicou com alguma coisa assim grave. Do dia a dia mesmo. Poluição, a água contaminada, perfume, creminho que você passou, remédio, que seja. Os 3 irmãos. Os outros 2 desintoxica, porque a gente tem uma capacidade natural de desintoxicar, e ela fica tudo acumulado no corpinho dela. Tá? Então, toda criança alérgica, a gente sempre tem que investigar e desintoxicar de tempo em tempo. Tá? Provavelmente, essa questão aí alimentar, essa dificuldade, essa seletividade, vem do fígado. Nossa, muito legal, assim. Nossa, tô adorando. Vou ficar, acho que umas 3 horas aqui. Porque, assim, ela sempre teve, assim, mais nojo pra molho, assim, coisa molhada, creme. Ai, tudo dá ânsia, E existem algumas né? deficiências nutricionais que também geram seletividade alimentar, tá? Zinco, B12, aí existem outras deficiências. E a criança ou adulto alérgico também tem uma deficiência nutricional maior. Porque aqueles alimentos que não digere compromete gera uma hiperpermeabilidade intestinal e compromete a absorção. Então, quem tem alergia tem mais fungo, tem mais bactérias patológicas, tem menos bactérias, digere com uma dificuldade maior e absorve com uma dificuldade maior. Então, Muito tem que ser legal. tratado. E agora vamos falar assim, né? Eu sou uma mãe de 3 filhos, trabalho, vida corrida, bababá, bababá. Como eu vi que você trouxe várias coisinhas aqui que a gente vai falando aos poucos, tem ideias de lanchinhos que a gente vai dar para as mamães. Mas assim, ó, tem alguma forma que eu vou lá no supermercado fazer minha compra para minha filha? Tem algum, não sei, um jeito que você pode me ensinar, não sei se isso existe, para a gente até aprender a ver um rótulo, para ver se aquele alimento, aquele embaladinho aqui, né? Que não é uma fruta, não é um legumes. Porque assim, o ideal é que a gente dê frutas, legumes, mas às vezes nem sempre é possível. A gente vai viajar, isso aqui é muito prático, né? Então, como a gente saber que a gente está comprando algo saudável, nutricional e oferecendo algo de qualidade para os nossos filhos? Então, vamos lá. E também, como você tinha falado, eu vou falar aqui também uma opção, como se fosse um exemplo de uma alimentação do dia inteiro. Mas vou responder que eu achei muito interessante essa pergunta, tá? Isso é muito interessante. Então, primeiro de tudo, é muito importante a gente voltar lá nas raízes da época da nossa bisavó. Você quer ser saudável? Quer se alimentar bem? É voltar lá na época da sua bisavó. Tudo que era natural, tudo que a terra produzia, né? E hoje em dia, né, a gente não consegue, né, por conta do nosso dia a dia, nossa correria. E aí, graças a Deus, a gente tem a indústria, tá? Que ao mesmo tempo que ela produz alimentos que tem muitas substâncias químicas que faz mal, ela também hoje está produzindo alimentos sem essas substâncias que facilitam a nossa vida. Isso é muito bom, tá? E aí, quando a gente vai no mercado para comprar e a gente quer saber o porquê que aquilo faz mal ou não, ou se a gente pode aquele alimento ou não, a gente tem que olhar. Então, vamos lá. Eu gostei desse exemplo aqui, ó. A maioria das pessoas, você vai me responder isso. Sempre quando vai olhar, ou não olha, já compra, não olha nada, ou vai olhar a tabela nutricional. Só a caloria. Quanto de gordura, quanto de carboidrato, quantas calorias. Eu nem olho para isso daqui, gente. Eu não olho. Só quando é alguma coisa extrema ou que o paciente perguntou, enfim, não olho, tá? Aonde a gente vai olhar? Ingredientes, tá? Não sei se vai dar para ver aí, mas é ingredientes. Do que é feito isso daqui, tá? E quando a gente olha ingredientes, uma regrinha. Da escala do primeiro ingrediente até o último, o primeiro é o que mais tem aqui. O último é o que menos tem. Então, isso é muito importante. Se o primeiro ingrediente for açúcar, isso daqui é açúcar puro. Se for o segundo, também é açúcar puro. Tá? Se for gordura... Então, você sempre vai olhar ingredientes e sempre ver qual que é o primeiro ingrediente. E se você não quer açúcar, ou você quer pouco açúcar ou pouco gordura, tem que estar lá por último. Olha, que legal. Isso é muito importante. Quando você vai escolher um chocolate, tá? Alguns pacientes eu deixo consumir chocolate com açúcar. Alguns pacientes, quando tem que desmamar do açúcar. Só que quando a gente vai escolher esse chocolate, pode ter açúcar? Pode, só que tem que estar lá por último o açúcar. Ou um dos últimos.
Não no primeiro. Tem vários chocolates que são deliciosos que a gente vai falar. Primeiro ingrediente, açúcar. Por exemplo, Aquilo é pega açúcar aqueles puro. creme de avelã, que a gente não fala o nome. É açúcar e gordura, que ela infarta, gente. Pelo amor de Deus, não comam isso. Hoje a gente tem várias opções no mercado falando isso. A gente tem, tanto no supermercado quanto loja de produtos naturais, que imitam essa pasta, inclusive de avelã, de castanha de caju, de macadâmia, pistache, pastas deliciosas, que não tem açúcar. Nossa, meus filhos E que a amam. gordura é da castanha. Então, hoje em dia, a gente tem várias opções. A gente tem que saber escolher. Se você for escolher sozinho, você vai lá em ingredientes, tá? Esse, por exemplo, arroz integral. Olha, eu estou consumindo arroz integral. Um carboidrato, sim, mas de baixo índice glicêmico, cheio de fibras. Tá? É o primeiro ingrediente. Segundo ingrediente, chocolate meio amargo. Perfeito. Amo dar chocolate para meus pacientes. Amo. O cacau, ele tem várias propriedades boas. O cacau, ele diminui o risco de doença cardiovascular. O cacau melhora a melasma. O cacau é um antioxidante. Ele modula cortisol. Que mãe que não é estressada, gente. Nossa, eu sei. Que Isso que trabalha. a gente fica assim, atrás do Tá, cacau, né? O dia inteiro. Só que o cacau. Então, precisa ser… Esse chocolate, ele precisa ser pelo menos 70% cacau. Pra você ter esses benefícios, tá? Eu estou amando esse, tá? Ó, arroz integral. O chocolate meio amargo, que é a base de massa de cacau, manteiga de cacau, polidestrose, edulcorante, maltitol é o tipo de adoçante. Ok, algumas pessoas fermentam maltitol, estufa um pouco a barriga. Mas é um adoçante legal, tá? Então, sem preocupação. Emulsificante, lecitina de soja, poliglicerol e poliricinoleato e aromatizante. Esses últimos não são legais, mas são os últimos. E é para poder conservar. Então, quando você vai escolher, primeiro você vai olhar o primeiro ingrediente, o segundo, o terceiro, tá? E o ideal é quanto menos nomes estranhos tiverem aqui, melhor. Esses nomes estranhos são conservantes, são realçadores de sabores. O que não pode ter nunca, gente, é glutamato monossódio. Glutamato monossódio e corantes artificiais. Se tiver isso, você cai fora. Cai fora. Pra mim é pior. Eu prefiro que tenha açúcar do que glutamato monossódio. Principalmente pra criança. Vai agitar sua criança. Vai deixar sua criança serelepe. Vai falar, ai, o que essa criança tem hoje? Você deu glutamato pra essa criança. Tá? Gente, eu quero um caderninho de produção. Peraí, eu quero um bloquinho de notas. E açúcar também faz esse efeito no cérebro. Gente, isso daqui é uma opção maravilhosa. Vende no mercado, tá? É a base de arroz integral e chocolate amargo. Maravilhoso, prático, ó. Abriu, comeu. Você não precisa preparar. Você tem alguma desculpa? Você não precisa comer um pãozinho francês, que só vai virar gordura abdominal. Não precisa. Chega paciente pra mim, eu tenho uma paciente, quando ela chegou pra mim, mãe de 2 filhos, ainda tava amamentando do segundo, desesperada, né? Porque ela precisava se cuidar, ela tava entrando em fadiga adrenal, os hormônios tudo alterado, ela tava fazendo acompanhamento com uma médica muito boa, que tava ajudando ela nessa parte, completamente desnutrida, só comia pão, porque a vida é corrida, ela só lembrava dos filhos. Eu falei, gente, mas você não faz comida pros seus filhos? Fala. Ela não se dá o luxo de sentar na mesa, porque não dá tempo. Eu falei, não, você não tá se priorizando, tá? E aí, porque o pão é só pegar. É só pegar. Arroz integral, chocolate amargo, só vai ter benefício, tá? Então, não tem desculpa. A vida é muito corrida. Existem estratégias hoje. Existe, gente. Essa é uma opção. Você quer um café da manhã prático? Uma bolachinha dessa. Aí é individual, gente. A quantidade é muito individual, tá? Aqui vem 4 bolachonas, assim, ó. 4 bolachonas, tá? Uma delícia, maravilhoso, Gente, super eu leve. aprendi a comer essa bolacha, ela é maravilhosa. Essas 4 bolachas, 60 gramas. Menos que um pão francês. E ó, lembrando que a gente Tá. não tem interesse comercial nenhum com a marca, não, tá? tá? Tô falando aqui por praticidade. Deram pra entender, em relação aos ingredientes, a entender os ingredientes, Deu. né? Deu. Vamos mostrar, depois a gente faz uma rotina prática, assim, de um dia pelo menos, pra gente mostrar pra uma mãe como que é uma rotina prática ali. Como eu tô falando aqui de carboidrato, tô falando muito bem desse carboidrato, a quantidade é muito individual, tá? Inclusive, se a mulher… eu não gosto de cortar carboidrato por completo, não gosto. Faço algumas estratégias de cetose em alguns pacientes, estratégias por pouco tempo em alguns pacientes quando eu já conheço paciente, tá? Fora isso, eu dou carboidrato mesmo que seja em pequena quantidade. Só que, a hora que a gente acorda, é comprovado cientificamente, a crononutrição estuda isso, a psicologia estuda na área dela, as primeiras coisas que a gente faz nas primeiras horas do dia, vai fazer sinalizações, que é o que vai acontecer pro resto do dia, tá? Então, nas primeiras horas do dia, o que você comer
vai fazer sinalizações de hormônios e de enzimas, que é o que vai acontecer pro resto do dia. Gente, eu já estrago meu dia, meu começo, meu café da manhã, então. Qual hormônio que mais engorda? Insulina. O que mais aumenta a insulina? Açúcar, farinha branca, leite e derivados. Qual que é o café da manhã do brasileiro? O pãozinho com leite e açúcar. E geleia. Tá? E uma geleinha ali, ó. Pra completar, você vai ter um pico alto de insulina, você vai ter um super pico de insulina, tá? A insulina, ela vai bloquear a sua queima de gordura e ela vai fazer a gordura abdominal, tá? Só que o que acontece? Você fez essa sinalização nas primeiras horas do dia. Você vai ter insulina alta para o resto do dia. O resto do dia, tudo que você comer, você vai fazer gordura. Tudo que você comer. Agora, se você acorda e se você consome proteína nas primeiras horas do dia, você vai estimular neurotransmissores da saciedade. Gente, qual seria essa proteína? O resto Quero do dia saber. você vai ter saciedade. Roberta, o que seria de proteína? Essa é a pergunta. Porque eu só penso na carne. O que seria de proteína fácil no café da manhã? Olha, Roberta Franco, não tô pedindo pra todos, não tem pacientes que faz ECA e eu não dou, tá? Eu como carne. Eu como carne moída, tá? Roberta, eu tenho um fígado ótimo. Quem tem o fígado ruim que vai acordar enjoado e não vai querer nem olhar pra carne. Quem tem o fígado ótimo e quem tem o ciclo circadiano equilibrado vai acordar morrendo de fome querendo comer carne, tá? E aí, essa proteína, só que não precisa ser só carne. O que é proteína, gente? Carne, frango, ovos, peixe, pode ser uma sardinha, pode ser um atum, tá? Roberta, não desce nada disso, pelo amor de Deus. Tem paciente que fala desse jeito pra mim, eu tenho vontade de vomitar. Ok, a gente tem que respeitar. A melhor dieta não é aquela que o estudo tal, a melhor dieta é aquela que você consegue fazer e ter resultado, tá? Então, eu sempre vou aplicar de acordo com a individualidade do meu paciente. Vamos colocar uma proteína bem fácil, prática, que qualquer paciente vai amar. Eu trouxe várias opções, tá? Ó. Aí a gente vai ter que ir pra suplementação, não tem jeito. A base de tudo é alimento. Então, eu gosto sempre de dar opções de alimentos. Ou é carne, ou é o frango, ou é o ovo. Pode fazer um omelete, pode fazer um ovo mexido. Tem receita de ovo que você faz que vira uma panquequinha. Tem a crepioca, tem várias opções legais, Deixa eu tá? te perguntar, isso vira tipo meio que um ciclo vicioso? Por quê? Eu amo o café da manhã. É a refeição que eu mais gosto. Eu não ligo pra janta, não ligo pra nada. Eu gosto do café da manhã e eu acordo com fome. Só que a minha fome não é de carne. Eu quero morder uma goiabada, eu quero comer uma colher de doce de leite. É o fungo, gente. Eu quero assim, ó, doce puro. E aí parece assim, ó, se eu essa fizer vontade um omelete, extrema de comer doce é fungo. A gente tem que tratar o seu intestino. Ai, tá? E aí, vai lá no consultório que eu vou te tratar. Se eu for comer um omelete, eu olho para aquele omelete, não desce. Desce depois do doce. Tá. Primeiro eu tenho que tacar o doce pra dentro. Aí você pode comer essa bolachinha, só que antes tem que ter a sinalização da proteína. Primeira coisa do dia, sinalização de proteína. Gente, grava isso, anota. Tá? Se você quiser emagrecer o resto do dia com a sua dieta, se você quer ter saciedade, diminuir a ansiedade, acorda, tem que ter a sinalização. Não consigo comer, suplementa, tá? Essa daqui é sabor baunilha. É da marca Essential, eu não tô aqui pra falar marca, tá? Mas por que a marca é importante? Por quê? Por conta dos ingredientes. Essa marca, como outras também boas, tá? Elas não têm conservantes, não têm substâncias químicas que vão fazer mal. Porque se é uma coisa que vai entrar todos os dias, você tem que se atentar nisso. Isso seria o quê? Tipo um whey protein? Esse daqui é uma proteína que vem do colágeno, é patenteado Body Balance, tá? Sabor baunilha. Esse daqui você dilui só na água, já é gostosinho, tá? Você pode diluir no leite, tá? Leite derivados, leite de vaca é altamente inflamatório. Eu não passo para os meus pacientes. Eu tenho paciente que consome, porque o organismo dele é ótimo. E aquele leitinho daquela refeição não vai causar nada, tá? Mas a maioria dos pacientes eu tiro. Então, você pode diluir na água, agora no frio. Ai, tá frio. Eu até trouxe, posso pegar aqui? Pode. Eu gosto desse leite, gente. O ideal é você fazer o leite, tá? Você faz o leite com amêndoa, faz o leite com coco. Só que aí, se você não consegue, tá? Por conta que a gente tá falando de praticidade, a gente tem alguns industrializados que não tem tanta substância química. Eu gosto desse, ele não é tão famoso, mas por conta dos ingredientes, tá? A maioria dos leites de caixinha tem aquela goma carragena. Ela é cancerígena. E ela causa desbiose intestinal. Ela altera o seu intestino. Então, às vezes é até gostoso, mas não é legal. Esse daqui,
praticamente não tem nenhuma substância que faria tão mal, tá? Então procura lá, se tiver goma carragena, não vale. Tá? E aí, esse leitinho aqui pode ser o de amêndoa ou de coco. Em caso, o que eu mais uso é de coco, que eu trouxe o de amêndoa, que é o que tinha lá. A minha pequenininha ama esse. Você morna, então coloca na xícara, morna e dilui a sua proteína. Pode ser qualquer um desses aqui, por Aí exemplo. Então, o que combina seria esse. Qual que é? O que mais combina é esse de baunilha. Esse daqui eu vou te falar que são outras opções, tá? Esse daqui de baunilha. E agora, que é uma coisa deliciosa e termogênica, que vai te dar energia o dia inteiro, é industrializado também, gente. Sem substância química que faz mal. Nenhuma substância. Esse é uma outra marca da Equalive, tá? É o Body Protein. Os dois, a base deles é o Body Balance, é patenteado. A única coisa que muda a marca é o sabor, tá? Esse é um de baunilha, pra quem gosta de uma coisa mais neutra, tá? Esse de baunilha você pode até bater com fruta, se ele quiser uma coisa quentinha, né? Esse daqui, ele é sabor café. Eu vou ler os ingredientes pra você ver aqui que maravilhoso. O colágeno, triglicerídeos de cadeia média, que é o TCM. O TCM, ele já tem estudos que melhora a memória. Ele é altamente termogênico, tá? Ele é bom pra cândida, ele é bom pra fungo. Ele tem inúmeros benefícios. Gente, você vai colocar o seu leitinho, vai colocar isso daqui, vai ficar um cappuccino maravilhoso. A sua fonte de proteína, mais um monte de benefícios que tem aqui. Tá, vou continuar lendo. O triglicerídeo de cadeia média, o café solúvel, taurina. Taurina é um aminoácido que ajuda na desintoxicação, quem é alérgica precisa. Taurina melhora foco, concentração. Pessoas que têm TDAH. Gente, Taurina é maravilhoso. é pó de taurina que eu preciso. Café verde, que é completamente termogênico, é um antioxidante maravilhoso. A cafeína, cardamomo, cúrcuma, pimenta preta. Se eu ficar falando os benefícios de cada composto, eu vou ficar aqui até amanhã. É maravilhoso. E o gosto é maravilhoso, tá? Prático. Ai, tô corrido. Acordo, esquento meu leitinho, diluo, tomo. Agora eu quero meu carboidrato. Aí você vai pro seu carboidrato. E de baixo índice glicêmico, sem conservantes, sem substâncias químicas que vão fazer mal. Quer mais prático que isso, gente? Você fez a sinalização da proteína, tá? Não estimulou a insulina, tá? Porque aqui é integral e primeiro você estimulou, você deu a sinalização aqui com a proteína. E é um café da manhã super prático. Você só vai abrir a embalagem. Só isso, assim, né, gente? Tá? Uma das opções. Você pode fazer um omelete num dia. Sim, isso eu tô aqui dando a no opção outro mais dia. prática, tá? Ó, eu até trouxe aqui, gente. Isso aqui é a realidade da minha casa, tá? Meu marido, ele treina, ele come proteína várias vezes no dia. Eu não vou ficar no fogão, nem minha funcionária, né, o dia inteiro. Então, o que eu faço? Eu pego um dia da semana, tá? E faço em grande quantidade. A carne moída, o frango desfiado, a maioria das vezes é carne moída. 2 panelonas. Tá desse jeito aqui, ó, com bastante água, porque tava congelado. Recipiente de vidro, tá? Porque o plástico libera substâncias que são fitalatos. Ah, mas eu comprei livre de bisfenol. Ladainha. Bisfenol é um dos fitalatos, tá? Todo plástico tem vários fitalatos. São disruptores endócrinos, obesogênicos, vai causar obesidade, infertilidade, endometriose, até câncer. Então, foge do plástico. Vai fazer marmita, vai congelar vidro, tá? E aí, você congela. Meu freezer, você abre, ele tem um monte. Não fico no fogão o dia inteiro. Aí que acabou a proteína da minha geladeira. Hoje, eu vou descongelar, pego do congelador, ponho na geladeira, amanhã cedo eu só esquento. Olha. Minha proteína, carne moída. A minha porção é 120 gramas no café da manhã. Amo! Se você não gosta, você vai tomar um leitinho. Esse daqui também, gente, tá vazando aqui, ó, porque tava congelado. Esse daqui é um molho que eu faço. Não precisa fazer esse molho. Você pode comprar um molho que não tenha conservante, se você quer uma coisa prática, tá? Que aí a gente encontra algumas passatas prontas, sem conservante. Lá em casa eu faço. Tá essa cor diferente aqui, por quê? Como as minhas filhas também consomem, tá? E eu tenho uma filha que também tem dificuldade. Vou colocar aqui porque tá vazando. Em legumes, eu faço a base de beterraba e cenoura. Não tem quase nada de tomate aí, gente. Beterraba e cenoura, põe um pouquinho de tomate pra dar aquela enganada. Faço aquela panelona, congelo. Então, eu vou ter trabalho a cada 2 semanas. Ou uma vez a semana, porque lá em casa consome bastante, porque é todo mundo, né? E tá tudo pronto ali. Então, você vai ter trabalho uma vez. Ou se você tem funcionário uma vez, pede pra ele fazer naquele dia. Congelou bonitinho, você vai ter pra semana. Só vai descongelar, lembrar de descongelar e esquentar, tá? Se der pra esquentar na panela, senão até no micro-ondas. Vai consumir do micro-ondas, tira do micro-ondas, espera alguns minutinhos pra poder consumir. Que aí volta as partículas, tá? Então, existe várias opções. Desde a mais prática, de uma que dá trabalho, mas eu tô ensinando uma praticidade dentro desse trabalho, que não vai dar tanto trabalho, tá?
Ai, Roberta, eu amo o ovo cozido. Perfeito, tá? O ovo é uma das melhores proteínas de alto valor biológico. A gema do ovo tem muitos nutrientes importantes, principalmente para uma gestante, tá? Ah, eu gosto de uma sardinha. Tá, vamos lá. É industrializado, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai lá nos ingredientes. Não precisa olhar a tabela nutricional. O que a gente tem que ver aqui? O primeiro ingrediente, né? No caso, tem que ser sardinha, se é sardinha ou se é o atum. Eu gosto desse de caixinha, eu amo, porque ele vem inteirinho, ele não vem despedaçado. Quais são os ingredientes aqui? A sardinha, óleo e sal. Não tem nada de conservante, tá? Roberta, a lata tem conservante? Tem. Vitalatos, tá? A lata tem alumínio? Tem. Então, o ideal é que seja no óleo. Por quê? Tudo que é tóxico é lipossolúvel, passa pro óleo. E aí, tudo que é tóxico da lata vai estar no óleo. Eu vou consumir óleo? Eu escorro todinho o óleo. E vou consumir a sardinha. Se quiser comer só a sardinha assim, ótimo. Eu faço patezinho. Dá pra fazer o patê com abacate, que eu amo. Dá pra fazer uma maionese natural com a gema do ovo e azeite, tá? E eu trouxe esse daqui, ó. Outra opção. Gente, tem uma opção prática e saudável. Esse aqui é um creme de leite vegano. Ele é feito de óleo de coco e não de bico. Tá? O final dos ingredientes não é muito bom, tá? Mas ele, a maior parte dos ingredientes, tem até chicória aqui, gente, e é uma delícia. É uma delícia. Uma irmã minha falou assim, eu não vou ter coragem na hora que lê os ingredientes. Ela fez, a Bruna. Ela fez o estrogonofe, depois me mandou foto. Ficou maravilhoso, é maravilhoso. Eu faço estrogonofe em casa pelo menos 2 vezes na semana. Eu uso esse creme de leite, E bom é que maravilhoso. Não tem o leite, que é extremamente inflamatório, né? Porque aí a gente tá usando e não tem a gordura ruim. É o óleo de coco, grão de bico, chicória, só ingredientes bons. E aí, às vezes eu faço patê com esse também. Eu coloco um pouquinho dele, quando eu quero uma coisa mais prática. A sardinha, sal, cheiro verde. Aí você vai colocar da sua preferência ali, tá? Pra fazer ganache. Derreter o chocolate, gente. Derrete esse chocolate com desse. Você faz um ganache maravilhoso. Por isso que eu falo, tem coisas saudáveis. É só Tem você muitas saber opções. substituir. Muitas Existe, opções. tá? Gente, ela trouxe, assim, uma infinidade de opções. Nosso tempo tá super estourado. Mas aqui dá pra ver várias opções, até assim, de... E por que não natural, né? Por que não natural? Você vai descascar. Por que eu trouxe o kiwi? Eu amo kiwi. A mulher não tem nem tempo pra ir no banheiro direito quando tem filho, né? E muitas mulheres queixam do intestino. Muitas mulheres queixam do intestino, muito. Principalmente na gestação, né? Ele melhora o kiwi, ele melhora o muco protetor. Ele é cicatrizante da parte intestinal e ele ajuda você no banheiro. Maravilhoso. Eu amo usar na ceia. E ele é fonte de melatonina que ajuda no sono. É maravilhoso, gente. Você vai descascar. Né? Você vai descascar. É o trabalho que você vai ter. Ou você vai abrir, ou você vai descascar. Gente, eu quero uma fruta prática. Descasca a banana. Descasca a banana. É só descascar. Você não precisa nem higienizar. É muito prático. Outro prático, gente, você vai lavar a maçã e comer. Tá? Não tem desculpa. Então, a gente tem um monte de opção do que é prático e saudável. Você precisa ajustar qual que é a sua quantidade, qual que é a sua necessidade e quais alimentos são melhores para você, né? Exatamente. Gente, é assim, ó. Eu tenho muito mais dúvida. Eu acho que a Roberta, vocês concordam comigo? Que ela tem que voltar mais umas 2, 3 vezes nesse podcast? E outra, eu acho que quem pegou, assim, despretensioso para assistir esse podcast, volta... Pega a caderneta aqui, ó, e começa a anotar, porque isso aqui é dica preciosa e importante. Tinha tanta mais coisa que a gente tem que falar, né? Não deu tempo, porque é muita informação. E é uma delícia. Eu amo falar, gente. Eu amo falar. É muita informação. Sobre nutrição, eu amo. Informação boa, informação de qualidade. Coisas que às vezes a gente fala assim, a gente vai indo, não vai dando valor, e a hora que a gente vê, vem a doença. Vem, exatamente. Na hora que a gente vê, exatamente. E é o que eu tava falando. É caro. É caro tomar remédio, gente. É caro ter que fazer um tratamento para uma doença depois. Não é caro se alimentar bem. É melhor você ter uma prevenção. E quando né, a gente doutora? quer a praticidade, a gente tá falando aqui de alguns produtos que são realmente um pouco mais caros. Mas se a gente for no básico, gente, a alimentação natural, ela é mais barata do que qualquer coisa. A alimentação natural, se você for, eu vou comer banana, eu vou comer maçã, eu vou comer batata doce, gente, é maravilhoso. Cozinha no vapor, eu amo batata doce roxa. O tanto de antioxidante, a saciedade que dá. Você vai ficar o dia inteiro com saciedade. É baratíssimo, então não tem desculpa. Não. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Eu acho que assim, é você realmente querer e tentar ali. E eu acho que o mais importante também, que a gente acabou não falando, mas assim, você falou um pouco, que é o que você faz na sua casa.
mas é a gente se organizar, Exatamente. né? A programação. A organização é o que é a chave do negócio. Toda vez que eu me organizo para aquela semana, eu como muito melhor do que quando eu começo a semana atropelada, né? É isso. Gente, tem muito mais assunto pra gente falar, mas nosso tempo tá estourado. Foi maravilhoso. Eu quero de coração que você volte mais vezes, porque eu acho que tem mais assunto pra gente falar até depois da seletividade da criança, das doenças. Eu acho que tem uma infinidade de coisas. A gente nem falou das células ainda, né? Das Dos tratamentos células. que eu faço, vários tratamentos. Mas pode... A desintoxicação. A gente pode falar no outro dia, se você quiser falar agora, tanto faz. Não, quer falar um pouquinho até dos tratamentos que existem para as pessoas saberem que tem? Então, vou falar aqui um pouquinho, né, assim, por cima, né, só para o nosso tempo aqui tá curto. Como eu falei, eu trato do organismo como um todo, então eu tenho esse olhar como um todo. Então, o paciente vai lá, meu intestino não funciona bem. Eu vou olhar pro intestino dela, com certeza eu vou olhar pro intestino dela. Mas eu vou olhar a Mariana como um todo. E para isso, eu faço vários exames lá no consultório. Então, eu peço alguns exames laboratoriais, né? Só que lá no consultório eu faço a microscopia de campo escuro, né? Que através do seu sangue eu consigo ver as suas células. Eu consigo ver se o sangue dela está intoxicado. Eu consigo ver se você tem mitocôndrias nas suas células. Se as suas células têm membranas. Então, eu vou cuidar da Mariana a nível celular. Porque nós somos formados por trilhões de células. Então, você, Mariana, é formado por células. Dessas trilhões, bilhões se renovam por dia. Então, o seu coração, o seu músculo, o seu cérebro são formados por células, tá? E como que estão essas células? Por isso que a gente adoece. Porque tudo começa lá na célula, tá? Então, eu consigo cuidar ali desde a célula. Tem a ressonância, que a gente consegue ver todas as estruturas do seu corpo, onde que tá o problema. Tá? Então, a gente vai com um tratamento bem individualizado, né? E a gente tem que cuidar esse terreno biológico. E como que a gente cuida? Eu tenho que nutrir, só que antes de nutrir, eu tenho que limpar esse terreno, né? Então, eu tenho exames para descobrir se tem a intoxicação. Eu tenho aparelhos lá pra gente fazer essa desintoxicação, tá? Inclusive a desintoxicação dos lipopolissacarídeos dos fungos, que intoxica muita gente. Eu tenho aparelhos da física quântica que a gente consegue tratar parasitas, que a gente consegue tratar fungos, que a gente consegue regular a questão dos órgãos que estão estagnados. Então, hoje, a gente tem um tratamento assim, bem amplo, né, da física quântica. A gente consegue melhorar a oxigenação das suas células, porque quando as suas células não estão oxigenadas, você tem cansaço, você não perde gordura. E lá a gente tem o ILIB, que a gente faz isso, né? E aí a gente desintoxica pra poder nutrir. Porque não adianta a gente suplementar num terreno que tá intoxicado. Não adianta. E se suas células não têm membrana, o nutriente não entra. Primeiro tem que fazer membrana das suas células. Você vai gastar dinheiro, você vai enriquecer o vaso. Você vai tomar vitamina, o nutriente não entra na célula. Para ter função, tem que entrar na célula. Se você não tem membrana, não entra na célula. Então, eu consigo ver como que tá as suas células. Então, eu vou dar aqueles nutrientes que você precisa na hora certa. Numa célula saudável. E aí, eu vou nutrir essa célula, vou nutrir a Mariana, vou consertar o intestino dela. E a gente vai consertar ela como um todo. É uma repaginada, né? Exatamente. Gente, eu olhar amei 360 graus. Verdade. Obrigada muito de você ter Eu te vindo. agradeço pelo convite. E eu já te convido, de coração, pra você vir outras vezes, porque assim, ficou muita coisa pra trás. Eu acho que já não tá deu aceito tempo já de o convite. conversar tudo. Gente, se você conhece alguma mamãe, alguma titia, vovó, eu acho que o assunto que a gente abordou aqui serve até para aquele papai que tá se alimentando mal, né? Se alimentando com muitas bebidas alcoólicas, né, doutora? Muito intoxicado, né? Inflamado. Manda esse conteúdo, encaminha esse conteúdo para quem você acha que precisa. Aquela mamãe que acabou de ter nenê, tá se sentindo acabada, sem nutrientes, tem solução. Se você também tem algum conteúdo que você considera interessante, a gente não abordou aqui ainda, pode mandar pra gente nas redes sociais que a gente pode abordar nos próximos podcasts. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Até o próximo podcast Mãe em Fases. Beijão, até a próxima.